Eliseu era um homem sábio. Ele sabia que muitas coisas ele não teria que fazer sozinho. Ele sabia que muitas coisas ele não teria que tentar inculcar na cabeça das pessoas, dos seus alunos, que eles tinham que cumprir a sua missão. Bastava ele ensinar a palavra, bastava ele mostrar na Bíblia Sagrada. Então, como um lugar, diz a Bíblia, que eles chegam, os alunos, os discípulos, e dizem: o lugar em que nós nos assentamos junto contigo, o lugar em que nós estamos congregando, o lugar onde nós estamos reunidos, aonde tu começa a ensinar e Deus começa a falar com a gente. Eliseu, nós estamos sentindo que esse lugar precisa aumentar. Levanta a tua mão, porque eu não estou vendo nenhuma placa aqui dizendo que é proibido profetizar. Levanta a tua mão, porque eu vou profetizar que 2015, já agora, a tenda da tua casa, ela vai se alargar. Eu profetizo na sua vida hoje. Receba essa palavra profética. É no teu ministério, é na tua vida profissional, é dentro da obra de Deus. Você vai descer na floresta do Jordão e vai buscar uma vinha de lá, e as tendas vão se alargar dentro da sua casa. Não te assusta quando alguém chegar dizendo: eu preciso te abençoar. Eu tive uma ideia, Deus falou comigo: vai lá em casa amanhã, que eu preciso te mostrar uma coisa que envolve uma bênção, e essa bênção eu estou envolvido, mas a maior parte é para ti, porque Deus falou que é para ti. E aí essa pessoa nem sabe que o Senhor já estava dizendo que a tua tenda ia se alargar. A pessoa nem sabia. Tem pessoas que vão ser surpreendidas aqui, ano de 2015, antes de chegar o ano de julho, antes de chegar o ano de mês de agosto, mês de julho e de agosto. Tem 2 ou 3 pessoas, ou porque não dizer até mais, pessoas aqui dentro que serão surpreendidas por notícias de Deus, notícias que vai significar para você, vai redundar em glória para o nome do Senhor na tua vida, aonde verdadeiramente você vai olhar: nossa, o espaço era isso aqui, mas começou a superdimensionar, começou a crescer, está crescendo, está ficando grande. Eu estou sentindo que aqui no altar começou a crescer alguma coisa. Eu estou sentindo que para lá, para a porta também, desse lado aqui eu estou vendo que está crescendo alguma coisa, porque a palavra profética, ela é o profético que rege a tua vida. Você não pertence a você pertence a Deus. Então você está dentro do profético, e se ele está falando, é porque algo dentro do teu ser, algo dentro da tua alma, algo dentro do teu espírito vai começar a crescer. E eu posso crer pela revelação do Espírito Santo que a tenda da adoração dentro da tua mente vai se alargar. Deus está falando que Ele vai colocar dentro sobre a tua cabeça um processo de um caso de amor com Ele. Isso é adoração, isso é intimidade. Então receba essa palavra. Alguém não quer que você adore, alguém não quer que você fique no lugar para ser pastor de Deus, alguém que está investindo para você não está diante de Deus. Mas é lindo ver aqui as pessoas estavam levando os obreiros chorando aqui. Quando eu vejo isso, eu vejo o Espírito Santo. Sabe por quê? O Espírito Santo, ele é o Espírito do choro de Deus. Ele estava no Getsemane com Jesus, ele estava com Jesus nas águas batismais, ele desceu como uma forma corpórea e batizou a Jesus ali. Aleluia! Ele é o Espírito do quebrantamento de Deus. E quando eu vejo isso, eu vejo que o Espírito Santo está fazendo uma tenda na tua vida. Aleluia! Diga para o irmão que está do seu lado: aconteça o que acontecer, Deus me chamou para me assentar. Não é sentar, é assentar diante dele. Porque sentar é ficar sentado quieto, tem uma conotação. E assentar quer dizer prontidão. A qualquer momento Deus vai me levantar desse lugar. O irmão está do seu lado: Deus não te chamou para sentar e esquentar o banco, não, meu filho. Deus te usou para esquentar quem está frio. Deus te chamou para você levar fogo para quem já está frio. Se você bebe, irmão, Deus vai derramar um timão de glória nessa noite aqui na tua vida. Creio, Jeová! Irmãos, foi o líder que foi chamado. Foi o líder que foi chamado pelos alunos para dizer: nós estivemos descobrindo uma coisa. Eliseu ficou alegre. É bom ensinar a palavra para vocês, é bom mostrar as verdades da palavra, porque vocês começam a ficar criativos. Irmãos, eu não entendo, pastores, porque tem crente que sofre de depressão, porque que tem crente que sofre de angústia, de traumas. Sabe por quê? A Bíblia diz que o Espírito Santo é o espírito da criatividade. Basta ler a Bíblia, não precisa ler para chegar em Apocalipse. O primeiro versículo da Bíblia já está dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra criou, o verbo criar já estava na ação do
sobre a face do abismo. Então o Espírito Santo, ele é o Espírito da criatividade, das inspirações de Deus. Deus está registrando uma obra poética no teu ministério. Deus está registrando uma obra-prima. Efésios capítulo 2, verso 10. Ele diz que nós somos obra como uma nova criatura, uma nova criação. E no original grego quer dizer obra-prima de Deus. Eu me lembro quando um certo escultor, um homem que fazia esculturas maravilhosas, ele pegava pedaços de concreto, de mármore gigantescos, e ele levava com um carrinho de mão para a cozinha da sua casa, e ele começava a bater com um martelo e a talhadeira, ele começava a esculpir. E outros da época dele, outros que também eram artistas, que buscavam também nessa corrida de superar o seu trabalho, chegavam com ele e diziam assim: rapaz, você pegou uma pedra de mármore de terceira qualidade, é um mármore que esfarela fácil. Ele diz: nas terras onde nós estamos buscando mármore, são pedras que são mármore que brilham. Quando a gente está lapidando, eles têm um certo brilho. E ele dizia assim, isso aqui é histórico, ele dizia assim: não importa se o mármore que eu pego é de terceira qualidade, não importa se o mármore ele está junto com areia e ele esfarela fácil, o que importa é que ao menor toque da talhadeira com a marreta, eu vou libertar o anjo de dentro dessa pedra. Isso aqui é forte, receba aí, meu. Você chegou, Deus te encontrou como uma pedra, talvez misturado com lama, talvez misturado com areia, e diz: esfarela fácil. Mas o bom é que não precisa levar muita marretada. Tem gente que precisa, mas Deus está dizendo: basta uma pequena marretada, e daqui a pouco o anjo, que é a nova criatura de Deus, começa a dar lugar para Deus. Deus está sonhando no teu sonho. Deus vai ressuscitar sonhos aqui nessa noite. A ideia não partiu de Eliseu. Não foi Eliseu que disse: eu preciso fazer algo aqui para aumentar o espaço. Isso é muito lindo. Foi as pessoas que começaram a reivindicar isso. Disseram: Eliseu, o lugar está ficando estreito. Isso, olha, irmãos, eu digo sempre: se você não encontrar Jesus no Antigo Testamento, esqueça o Antigo Testamento e não pregue, porque você vai perder tempo. Mas quando a gente olha para essa palavra, que ele diz que o lugar é estreito, é verdade isso daí. Jesus disse: tem muitos caminhos que são espaçosos e muitas portas que são largas, mas no final é perdição e morte eterna. Mas o caminho que eu vos proponho é um caminho estreito. Mas quando fica estreito, meu filho, eu estou no negócio. Se está estreito, eu estou com você. Então ele diz assim, eles disseram assim: vamos, pois. Nós tivemos uma ideia, pastor Eliseu. Nós queremos buscar vigas para aumentar o ambiente, para ficar maior, para dilatar esse espaço, porque a glória de Deus se manifesta nesse lugar. E eles disseram e foram para aquele lugar. Desceram, e veja que o Rio Jordão é muito longe, irmãos. Dessa região onde eles estão, é muito distante. O Rio Jordão é um lugar tão distante que até a água para ser limpa, para chegar lá, não chega. Ela chega suja, porque há uma dificuldade até para entrar no processo de purificação, e isso envolve condições ambientais. Você vai ver no registro da história de Naamã, porque ele não queria descer no Rio Jordão porque a água era suja. Então o Rio Jordão ele fica próximo da torrente de Querite, que é um lago mais limpo do que o Jordão. Foi por isso que Deus disse para Elias há um tempo atrás, quando Deus chama Elias e diz: vai para a torrente da Querite, porque tu profetizou que vai parar de chover, e vai para lá que eu vou enviar os corvos. Os corvos não estão muito longe. Os corvos habitam na floresta do Jordão, onde as árvores são como pântanos, e os corvos ficam lá. Pode ser até o Rio Jordão que é longe, e você pode até pensar que vai passar fome, mas lá na torrente de Querite, lá já tem corvo para levar comida para você. Onde ninguém quer ir na floresta do Jordão. Então eles vão, e diz a palavra que quando eles foram chegados até o Jordão, a palavra-chave, irmãos, dentro desse texto, a palavra que deve ser observada com atenção, que é muito séria, é a palavra machado. Diga comigo: machado. O machado é uma ferramenta muito rara, porque ele não existe, não é fabricado em larga escala naquela época. Naquela época o machado ele é produzido de uma forma especial. Ele é feito ou de ferro ou misturado ferro com aço. Então nem todo mundo naquela época tem machado. O machado é uma ferramenta raríssima. Então, meu filho, tem que tomar cuidado em usar o machado. E diz que eles foram, e a ideia que se supõe ter é que não dava para todo mundo, sob
a concordância do irmão Eliseu, todo mundo usar o machado de uma vez. A pior coisa é quando todo mundo quer usar o machado ao mesmo tempo. Paulo diz: quando vocês forem profetizar ou falar em línguas, que seja com ordem e decência, que não haja confusão. E ele está falando também que tem que haver uma conformidade de ideias, uma reciprocidade. Então veja que o machado é importante. Então eles começam, alguém pega o machado e começa a bater, começa a cortar a viga para si. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito, irmãos, que naquele momento todo mundo estava muitos ali estavam esperando a sua vez, porque eles disseram: cada um de nós vamos pegar uma viga. Eles não disseram: basta só 3 vigas. Eles não disseram: basta ser uma viga. Diga para o irmão que está do seu lado: você é a viga. Você é a viga. Interessante que você é a viga e você é o machado. Você é a viga e você é o machado. Então diz a palavra que quando ele começou, aquela pessoa que estava usando o machado, ele começa a cortar. Eu pude entender que os troncos de árvore, eles estavam, não era numa área onde era a terra aparecendo. Era um período, era um momento onde o Rio Jordão ele estava cheio. Quando o Rio Jordão estava cheio, o seu leito ficava quase 10 quilômetros de uma parte à outra. Mas quando ele secava, ele ficava com 15 metros somente. Então, naquela época, naquele dia, o rio estava cheio, de maneira que para cortar aquela árvore teria que dar abaixo do nível da água. Quem já usou um teçado para cortar capim, cortar qualquer tipo de vegetação, aonde tem água, é perigoso. Ele corre o risco de se cortar, ele corre o risco de se ferir. Mas aqui eu aprendo uma coisa, porque fora das águas é mais fácil de trabalhar. Você e eu sabem que as águas são símbolos do Espírito Santo. Tem muita gente que está fazendo muita coisa para Deus, mas porque está fora das águas. É fácil trabalhar para Deus assim. Agora, fica difícil e perigoso, mas dentro das águas, que é o Espírito Santo, Deus se responsabiliza com você, meu filho. Não se preocupe não. Não fique com medo de usar o seu machado, de usar a ferramenta que Deus te deu. O problema é que tem muitas pessoas que estão gastando tempo demais, esperando talvez a oportunidade de usar o seu machado, e também percebeu que Deus já colocou o machado na mão dele, e Deus quer que ele use. Deus quer que ele use essa ferramenta. Diz para o irmão que está do seu lado: use o que tu tens, meu filho. Aleluia, louvado seja Deus. E diz a palavra que ele começa a cortar. Irmãos, naturalmente a água, ela começou a molhar o cabo do machado, e o cabo soltou do ferro. Na última cortada o machado voou. E quando o machado voa, ele dá um grito e diz: ai meu Senhor, porque era emprestado. Aleluia. Tem uma palavra aqui dentro desse texto muito maravilhosa e é profética. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu tenho dono. Eu estou aqui emprestado. Se a tua esposa está do lado de você, diga para ela: tu é minha esposa, mas tu não é minha dona. Diga para o seu esposo: tu é meu esposo, mas tu não é meu dono. Eu estou emprestado para ti. Eu sou mais pertencente ao dono do que para aquele que eu estou emprestado. Essa que é a verdade. Mas tem gente que acha que é o dono do outro. Deus está falando aqui, viu? Tem gente que, por não entender isso, desenvolve um sentimento estranho que a Bíblia chama de ciúme. Mas, irmãos, Deus tem um ciúme da gente, e quando você vai ver, chama-se zelo. Mas tem muita gente, sob o pretexto de ciúme, sob o pretexto de zelo, com um ciúme estranho. Aleluia. E quando ele está usando o machado foi e caiu dentro da água. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, estou aprendendo essa palavra. Coloque isso na sua cabeça. Nunca existiu e nunca vai existir uma pessoa igual a você. Aleluia. Pare de achar que você vai ter alguém como uma referência. Nossa, como ela canta, eu quero ser igual a ela.